Eu só vou repetir alguma coisinha, só para pegar o fio da meada. A primeira vez, eu falei aquela frase, o que testificamos pelo que vemos é que um ser humano tem muita dificuldade em criar outro ser humano. Isso é real. Mas, em contrapartida, tem a palavra do Senhor, apesar das dificuldades, nós temos a promessa. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos ou brotos de oliveira à roda da tua mesa. Então, mostra o quê? Aqui uma família feliz. É uma família que nunca briga? Não, mas é uma família em harmonia, uma família... Então, é uma promessa. Por mais difícil que seja criar outro ser humano, se nós seguirmos certos princípios, os frutos virão. A gente colhe aquilo que planta. E não tem jeito. A gente colhe aquilo que planta. Então, às vezes eu vejo pais desesperados. Por que meus filhos estão na droga? Por que meu filho está fazendo isso? Por que minha filha... Não adianta, nós temos que ir lá e ver o que foi plantado ali. É culpa sempre? Não, o filho vai crescendo e vai fazendo as próprias escolhas. Isso não tem como, mas a gente sabe que em Deus aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? E hoje, especificamente, eu quero falar de amor. E o que é esse amor? Bom, antes de passar, eu quero ler um versículo também, que é Provérbios 14, 26. Eu gostei muito disso, né? Desse versículo, que diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, se nós tememos ao Senhor, nós temos uma fortaleza segura e um refúgio para os nossos filhos. Como pais, não tem como a gente não ficar assim, preocupados. A gente tem que aprender a não se preocupar. Mas a gente pensa, né? E aí, o que vai ser? Será que eu vou dar conta? Eu não vou? Vou dar conta de sustentar? Não vou dar conta de sustentar? Meu filho vai render bem? Vai ser um homem bem-sucedido? Meu filho vai se casar bem? Minha filha? Como é que ela vai levar a vida dela? E meu filho? E isso? E a gente tem esse... E à medida que eles vão crescendo, vamos dizer assim, essa angústia vai aumentando. Porque enquanto eles estão ali no berço, a preocupação é muito pouca. Se está alimentado, está com saúde, tudo bem. Só que eles vão crescendo e a gente vai sentindo cada vez mais um pouco essa angústia e essa preocupação. E não tem solução, porque senão a gente vai viver uma vida de peso, de preocupação com relação aos filhos. E este versículo te diz exatamente aquilo, ó. Quem é que é a fortaleza segura para nós como pais? O Senhor. E quem é a fortaleza segura para os nossos filhos? O Senhor. Por que Ele é uma fortaleza segura? Eu tenho que aprender a confiar que tudo aquilo básico que meus filhos precisam, o Senhor vai prover na minha vida, na vida nossa como casal, e eles também vão ter as próprias respostas de oração deles, se a gente os ensinar a caminhar esse caminho. Então, eles vão aprender a se refugiar debaixo dessas asas e a depender desse Deus que vai cuidar deles e do futuro deles. Então, eu sempre digo, não deite sem orar pelos seus filhos. Não faça isso, nem um dia da sua vida. Mas um dia ou outro, claro, mas esse nenhum dia da sua vida é uma forma, né, enfática. Não feche os seus olhos se você não tiver orado pelos seus filhos
hoje. E não precisa ficar lá, mas ore, Senhor, eu coloco o fulano e o ciclano, não importa a idade que eles tenham, debaixo da tua proteção. Guarda-os de todo mal, guarda-os do maligno, guarda-os da enfermidade, dirige os seus passos, dependendo da idade, né? Cada idade vai requerer um tipo de oração, mas não feche os seus olhos sem orar pelos seus filhos. Todos os dias. O vídeo e eu oramos pelos nossos filhos todos os dias. Agora eu tenho uma neta, eu oro por ela todos os dias. E eu já oro. Senhor, converte, unge, leva a cumprir o desejo e a tua vontade prevaleça na vida dela. Prepara um esposo. Gente, eu oro. Prepara o caminho que ela vai trilhar profissionalmente. Prepara, desde já. Ela tem 9 meses, não tem problema. Quando ela tiver 9 anos, eu vou estar orando assim. Se Deus quiser, ela vai converter com 5, com 6. A gente vê meninos tendo encontros com o Senhor nessa idade. Então, ore pelos seus filhos todos os dias. Eu posso deixar de orar por tudo. Mas a minha prioridade são o quê? Meu marido e meus filhos. Porque é a minha responsabilidade primeira. Depois eu oro pela igreja, eu oro por isso, tudo. Mas pelos meus filhos, ainda que seja uma oração assim. E, como eu falei, oração e princípios garantem a felicidade, a paz e a resposta positiva dos seus filhos. Esse versículo que o vídeo leu, eu andei questionando com Deus. Falei, Deus, mas ensina a criança no caminho que ela deve andar e jamais ela se afastará dele. E aí eu falo, Senhor, mas eu vejo filhos de pessoas cristãs que foram ensinados e que em algum momento da vida se desviaram. E aí eu achei a minha versão fala que a criança não abandonará o caminho. E achei interessante, são 2 coisas que eu vejo. Uma coisa é abandonar e outra coisa é se desviar. E Deus tem falado no meu coração, às vezes os nossos filhos, o caminho é assim, a gente, né? Caminho reto. Mas, às vezes tem o quê? Um desviozinho aqui, um desviozinho ali. Eu vejo pelos meus filhos, tiveram momentos muito difíceis. Vai chegar um momento que eles vão questionar. Há momentos que eles vão fazer coisas que a gente fala, mas não foi isso que eu ensinei. Não é assim. Então, há os desvios, mas não há o abandono. No geral, aqueles filhos, eles voltam ou eles não abandonam este caminho. Eles podem ter as dúvidas, mas chega um momento que aquilo que foi plantado floresce de tal maneira que não tem como ele permanecer fora daquele caminho. Vai sempre existir uma voz interna falando, não é por aí, não caminhe por aí, não vá por aí. Se desviar, cedo ou tarde vai se arrepender. Cedo ou tarde, aquilo que foi plantado vai brotar, vai florescer. Nós vamos colher, nós colhemos os frutos daquilo que foi plantado nos nossos filhos. E como eu afirmo, nós tivemos momentos muito difíceis com ambos. Tá? Agora, hoje, já com 30 anos, amadureceram. Então, hoje ele já é algo que já foi estabelecido. Mas quando eles tinham lá seus 15, 16, 18, até 18, 19 anos, nós tivemos momentos
muito difícil, de desespero, às vezes até assim, de achar, e agora e tal. Mas, como eu falei, a gente nunca fechou os olhos para dormir sem orar pelos nossos filhos. Então, não desista, se mantenha, creia, declare, e Deus vai fazer florescer e vai honrar as suas orações. Amém? Eu me converti, meu filho já tinha, 15 anos, então não faz mal, comece a plantar agora, comece a orar agora e você vai colher. Bom, aí como eu falei, eu vou falar de amor. O que é amor? Eu vou resumir eu vou abrir em 2 leques. O amor é expressões e atitudes de afetividade, expressões e atitudes. Não é só expressão e não é só atitude. Elas têm que caminhar juntas, tá? E o amor também é o quê? Disciplina. Eu falei muito sobre disciplina da vez passada, mas eu vou repetir algumas coisas, porque isso aqui é tão básico, gente, que depois do que nós formos falarmos, depois dessas 2 vertentes, é complemento. Isso aqui é básico, são princípios que vão te garantir esses frutos que eu tenho falado, de que os nossos filhos vão frutificar em atitudes, em bênçãos, em posicionamentos com relação a Deus, com relação à vida, com relação a tudo, relação familiar, tudo, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito hoje dessas expressões e atitudes de amor, de afeto, tá? A primeira coisa que eu quero enfatizar: o amor não é sentimento, somente. Então, você vai acordar algum dia, principalmente quando seus filhos forem um pouco maiores e fizerem coisas que não te agradam, ou que não estão naquele princípio que você considera correto, e que você vai estar com raiva deles. Você acha que você não sente raiva dos seus filhos? Eu sinto, às vezes. Tem coisas que, às vezes, hoje nem tanto, mas já senti, porque faziam coisas, meu Deus, não pode. E subia. E aí parece que o sentimento de amor, entre aspas, foi embora, né? Ou, como é que eu vou fazer naquele momento que eu estou numa situação de raiva, de não concordar, de ele estar me tirando do sério, ou ele está fazendo coisas que não me agradam. Tá. O que eu posso fazer? Aí entra, ou eu descarrego nele e falo, estou com raiva mesmo, porque você aí faz e não faz e deixa de fazer. Ou eu emburro e dou uma gelada. O filho vem, fala comigo e eu respondo mal e mal. Dou uma gelada. Para ele entender que esse caminho que ele está trilhando não é o caminho que me agrada. E eu vou falar para você, nenhuma dessas atitudes mostram ou demonstram amor. Pelo contrário, eu vou te falar, você está sendo uma criança pior do que o seu filho que está fazendo algo que não te agrada. Porque quem emburra é criança. E quem não sabe controlar a ira é imaturo. Está precisando o quê? De Deus entrar nessa área. Porque você vai sentir a ira. Tá, e o que eu vou fazer então? Primeiro, vou lembrar.
Se eu emburro, provavelmente eu tinha uma mãe e um pai que emburravam comigo, quando eu fazia algo que eles achavam que não era adequado. Então, eu estou simplesmente repetindo algo. E se eu me iro e não sei controlar, a ira provavelmente também vem de lá. No geral, vem tudo da nossa educação, daquilo que nós vivenciamos. A gente tem a tendência a repetir. Tá, mas o que eu faço com essa ira, então? Porque independente do meu filho fazer o que eu quero, o que eu não quero, existe uma palavrinha que se chama amor incondicional. Eu posso, gente, não sentir amor incondicional pelo resto do mundo. Mas pelos meus filhos eu tenho que amar incondicionalmente. Meu marido eu posso até falar, não, bem, você não fez o que eu queria, então também não sei, ou sei, tá. Eu tenho esse direito até certo ponto. Com os filhos eu não tenho esse direito. Eu não tenho. Eu sempre digo, se você não tem que aprender a amar seus filhos incondicionalmente. Você teve seus filhos porque quis. Então, escapou, não me importa. O problema é seu. Não deixar se escapar. A gente tem filhos porque quer, porque escapou, porque... Não importa. Eles são o quê? Meus filhos. Então, o amor incondicional é aquele amor apesar de, que é o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por nós é amor de pai para com o filho. Ele é o quê? Incondicional. Eu fiz, pequei. Deus emburra comigo? Não. Ele joga um raio na minha cabeça? Ele fica buzinando no meu ouvido, você não devia, porque você. Não. O máximo que Deus faz é aquele voz suave, né? Oh, meu filho. Você não devia. Né? Não é o melhor. É aquela voz suave. E ele não fala lá o tempo inteiro. Ele fala uma vez, 2 vezes, no máximo 3 vezes. Deus não é obsessivo. Esse pensamento acusador que vem, porque você não devia, não é de Deus, tá? Aí é outra história que eu não vou entrar. Tá? Deus não é obsessivo, Ele não fica lá, não. E nem, então, nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Tá, mas como é que eu faço? Quando eu vejo, eu já estou irado. Vai para o quarto, fecha a porta. Berra lá no quarto. Chuta lá no quarto. Grita com seu filho lá no quarto, sem ele ouvir. Lá você vai falar tudo que você sente para Deus. Deus, eu estou com raiva, eu chuto a cadeira, faço. E aí, o que acontece? A ira tem que ficar onde? No quarto. Porque aí eu tenho que falar com meu filho de uma maneira sóbria, de uma maneira calma. Independente de. O amor, ele é incondicional. Eu tenho que aprender a... Eu não posso emburrar como um filho em época nenhuma. Quando eles são pequenininhos, a gente não adianta eu emburrar, eu tenho que alimentar, cuidar. Mas eles vão crescendo, parece que a gente vai se dando o direito de... Né? Gente, é claro que quando filhos nascem, a gente tem filhos, a gente tem expectativas com relação aos filhos. Uma coisa é eu prepará-los para a vida e dar-lhe direção e falar, olha, o que você gosta, o que você fazer, eu quero que você se forme, tudo. Até aí tudo bem. Mas expectativas de como ele deve ser. Ele é muito introvertido. Ele é muito extrovertido. Ele é muito... Eu queria que ele fosse um excelente jogador de futebol. Eu queria isso.
idealização do filho. Aquela imaginar que meu filho deveria ser uma coisa que ele não é. Então eu tenho que olhar para o meu filho e vê-lo como ele é. Ele é assim. Ele é mais tímido, ele é mais isso, ele é mais forte, ele é mais inteligente, ele é menos, ele tem certos limites. E aí, quais são os limites do meu filho? Honestamente, claramente. Meu filho, eu sei, tem esse limite. Então, eu não faço uma projeção do filho perfeito, do filho maravilhoso. Ele é maravilhoso para mim, porque eu o amo incondicionalmente. Mas eu não posso condicionar o meu amor àquilo que meu filho poderia ou deveria ser aos meus olhos. Amém, gente? A gente não pode... Filho é isso. Ele tem as qualidades e tem o quê? Os limites. Como todo mundo, mas a gente tem a mania, é quase que, eu não vou entrar nisso também, mas o filho é o meu fruto, e o meu fruto tem que ser o melhor fruto do mundo. Não, o meu filho tem que ser o que ele é, e eu vou, lógico, tentar dar-lhe as condições para ele florescer dentro daquilo que ele é capaz. Mas entender os limites e amá-lo incondicionalmente, como ele é. Isso se refere ao interno, ao temperamento, à personalidade, e se refere ao externo também. A gente sempre acha que os nossos filhos são os filhos mais bonitos da face da terra, né? Não tem quem se iguale a eles. Tá, a gente está lá com a espinha, mas a gente não vê a espinha, está lá com o cabelo, não vê, graças a Deus. Mas, por outro lado, também, eu não queria um filho com esse cabelo, nem com essa cara, nem com esse nariz, nem com isso. E a gente, às vezes, fala isso também. Esse cabelo seu parece o cabelo da sua tia, não sei das quantas, né? Até no pejorativo. Não. É aquilo que é. A falta de cabelo também? O que é? Tem também, né? As avós. Tem isso. Então, gente, é esse filho que eu tenho. É esse filho que eu tenho. E é ele que eu vou amar incondicionalmente. Como eu falei, o amor não é sentimento só. É atitude. Então, eu estou com raiva, eu vou lá para o quarto, deixo lá no quarto e digo, meu filho, eu te amo. Descobri que meu filho mentiu para mim, ensinei a vida inteira que não era para mentir, mas ele mentiu. E aí? Meu filho, mentira realmente não é o melhor. Tem consequências, nós nunca te ensinamos isso. Fala, uma vez só, 2 no máximo. E depois, meu filho, eu te amo. Gostaria que você não mentisse, porque você vai colher as consequências. Né? Aí a gente pode falar de disciplina depois, mas o que eu estou querendo transmitir é amor incondicional. Amém, gente? Isso vai entrar na disciplina, depois eu falo um pouco mais. Então, é aceitar, então não rejeitar. Eu fiquei, esses dias, eu atendi um menino, ele não é da igreja. Atendi ele só uma vez, não sei, vamos ver se ele volta. O menino tem 12 anos. Aí ele chegou nesse calor de Ribeirão à tarde, com um casaco preto e aqueles com capuz assim, né? De óculos.
meio que se escondendo, né? Estava se escondendo realmente, e tá, fomos conversar um pouquinho. Bom que ele era bom para falar, porque tem adolescente que é difícil, né? Inclusive, eu até falei que nem iria atendê-lo por causa da idade, porque precisa ter todo um outro tipo de trabalho. Mas como a situação era muito difícil, eu falei, então vou pelo menos conversar com ele uma vez. Aí ele veio, porque ele se cortou. Do ponto de vista dele, foi uma tentativa de suicídio, mas, na realidade, ele não morreria com esse corte. Mas eu conversei com ele como se isso realmente fosse algo que iria levá-lo a morrer, né? E aí, conversa vai, conversa vem, aí que ele foi falando. Lógico, falou muita coisa, mas o que eu quero enfatizar é isso agora. A diferença dele para o irmão mais velho são 2. São 13 anos. Então, a menina tem 26, ele tem 12. Ou 25, ele tem 12. 12 ou 13 anos aí. Aí, eu já comecei, falei... Aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei, você já ouviu a frase escapuliu? A gente não queria ter outro filho agora, já tinha criado os outros 2, e ele foi só fazendo assim. Então, realmente, ele foi um filho que escapou, os pais não queriam. E aí ele cresceu achando que os pais não o amavam, que era um estorvo, e que os pais preferiam os 2 filhos mais velhos, porque tem a menina e um outro mais, não sei também, mais 2 anos, mais perto, né? E ele foi assim. E aí ele foi falando, e aí, olha bem o raciocínio dele. Fora bullying que ele sofreu na escola, mas não vou entrar nisso, mas o raciocínio dele foi esse. Falou assim, eu não vou mais tentar me suicidar. Ele não falou com essas palavras, mas eu estou só repetindo o que ele quis dizer. Porque eu percebi que depois que eu tentei esse suicídio, meus pais começaram a se preocupar comigo. E aí foi quando pediram ajuda, ele acabou chegando no consultório, no meu consultório ali. Então, um nível de rejeição, o que uma rejeição, com que uma criança, quando cresce se sentindo rejeitada, não amada, né, pode levar ou leva a droga, ou leva, enfim. Então, escapuliu, não queria, mas eu preciso aprender a amar essa criança, preciso aprender a amá-la. Então, ficou assim, só tive uma conversa com ele, vamos ver se ele vai voltar. Então, é muito sério essa questão da aceitação, de aceitar como o filho é, amá-lo, não importa se foi porque queria, porque não queria, vai procurar ajuda, vai se tratar, mas... E é tão sério, gente, que você atende pessoas com 30, 40, 50 anos, e eles vão falar se sentiram ou não sentiram amados pelos pais. Aí você pensa, mas já casou, já tem filho, já tocou a vida. Gente, é algo que a pessoa carrega para o resto da vida. A criança precisa se sentir amada e aceita por esses pais, desde a fecundação. Nem tanto. O que marca mais é como ela é recebida e aquilo que ela vai receber durante, principalmente os primeiros 5, 6 anos. E depois, é lógico, na pré-adolescência, que é a idade X da questão, né? A idade onde eu acho que é a idade talvez a mais difícil, que exige uma sabedoria maior dos pais. Pode falar. Tudo depende também
de como, por exemplo. Carolina sempre foi meio estabanadona, assim, né? Por onde ela passava, ela derrubava as coisas. Até hoje ela é assim. Mas a gente brincava com ela e chamava ela de perigona na época. Mas isso nunca, porque não era acompanhada de, como é que eu falo? Não é o tom. É o tipo de relacionamento, mas é o que está no seu coração que passa. É o que realmente você sente, passa. Para mim não fazia diferença ela ser perigona ou não. Eu só ria, só achava engraçado. Não era pejorativo, mas não é... Por isso que eu falo, não é a palavra. É o que acompanha a palavra. E vai mais além do tom de voz. Como eu falei da primeira vez, o filho, ele percebe todo o ambiente da casa. Ele te percebe. Não importa. Ele vai te perceber. Você não falou com ele bravo, mas ele vai perceber se você está bravo. Ele suga. Ele suga. O filho é formado não é só pelo que você faz ou pelo que você fala. É pelo que você é. Ele vai voltar, de uma certa forma, aproximar de você com uma pergunta no coração. Será que ele sabe que ele errou, foi disciplinado? Ele sabe que ele errou, foi disciplinado. Isso gera um sentimento, a disciplina, no começo, é um sentimento assim, será que meu pai ainda gosta de mim ainda? Será que minha mãe ainda gosta de mim ainda? Como é que a gente recebe o filho depois da disciplina? Gela ele? Não gela, ou abraça de novo e esquece o que passou. Se disciplinou, acabou o problema. Já foi justificado, vamos dizer assim. A disciplina é para justificar o erro, né? Já foi justificado, acabou. Então, ficou no passado, né? Entende, gente? Mas voltando aqui nessa pergunta. Às vezes você até fala, mas não vai acompanhado de desprezo, né? Ou de um afeto negativo, vamos dizer. A gente era o que ela é. Ela é assim. Até hoje ela é assim. Até o marido dela ri dela. Às vezes, não, cara, não pega essa faca, não, que dependendo do jeito que você pegar essa faca, você vai cortar o dedo. Você entende? Assim, porque é o jeito dela. Mas ela se sentia amada assim. Era o jeito dela. E ela ria até hoje. Ela fala, é mesmo, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu acabo derrubando algumas coisas. Entende? É isso, mas então não é o que se diz só, nem como se diz, é o que acompanha isso. Então, se tem amor, se é só uma brincadeira mesmo, mas íntima, não vai ofender. E às vezes você pode falar uma palavra que não é tão assim, mas o que vai por trás pega. Agora não me ocorre um exemplo, mas o que vai por trás pega. Tá, então, te amo como você é. Te disciplino, mas continuo te amando. Eu te disciplino para o seu bem, mas eu continuo o quê? Te amando. É por aí, tá? Eu falei da outra vez do pai que buscava o filho travesti na esquina e levava ele para a igreja. Isso é amor incondicional. Eu amo este filho, vestir de mulher, com peruca, não me importa, ele é o que? Ele é o meu filho. Isso é o que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Ah, mas se esse pai amava tão incondicionalmente, por que esse filho virou travesti? Talvez ele não demonstrou isso de alguma maneira, ou aprendeu a amar esse filho depois, a gente não sabe.
né? Mas, de qualquer maneira, foi esse amor que resgatou aquele filho. Amém, gente? E também, como eu falei, chega um ponto que os filhos também têm a própria escolha. Eles não são marionete, vou fazer, não é 2 mais 2 são 4. Cada um tem sua personalidade, vai ter suas escolhas, independente de nós até certo ponto. Mas aquilo que foi plantado vai prevalecer em algum momento. Bom, se eu amo, eu dedico tempo. Se eu amo, eu dedico tempo. O que adianta eu chegar para o ouvido e falar assim, meu bem, eu te amo, tá? Mas é só isso, tá? Não, vamos... nem um cafuné, ou então, vamos tomar um cafezinho junto? Não posso. Vamos no cinema? Não posso. Vamos almoçar junto? Não posso. Não tem tempo. Quer dizer, a gente acorda, bom dia, ele vai para lá, eu vou para cá e acabou. Aí adianta eu ficar falando eu te amo? Não. Com filho, então, é pior ainda. Filho precisa de tempo. Tempo para brincar, dependendo da idade. Tempo para ser cuidado. Tempo de qualidade. Tempo. Tem que sentar e brincar com a sua criança, com o seu filho. Percebe, gente? Criança percebe aquilo que a gente nem imagina que ela percebe, tá? Mas voltando aqui, tempo, eu preciso dar tempo aos meus filhos. Pergunta, pode falar. Para ele, sim, para mim, não. É. Mas a olhada dele ficou, ele ficava assim, depois ele foi deitar e ficava, tipo, por que o menino foi todo assim? Aí eu falei, eu ainda falei pra ele, você fala, por que não deu certo? É isso aí mesmo, né? Eles vão... Gente, as pessoas mais importantes na vida de uma criança são os pais, tá? Então, tenha tempo com o seu filho, de acordo com cada idade. De acordo, lógico, né? Mas entre no mundo dele. Já falei isso, mas vou repetir. Quando o Eliseu nasceu, a Carolina tinha 2 anos. Então, eu deixava o Eliseu no berço dormindo, descia com ela, porque eu morava num apartamento, e ela gostava, às vezes, de brincar lá embaixo, que tinha mais espaço. Eu descia com ela. Eu sabia, meia hora, no mínimo ele vai dormir. Ele dormia muito mais, mas era o tempo que eu sabia, né? Eu ficava com ela, marcava meia hora, brincava só com ela. E depois a gente subia, tal. Então, eu tentei manter um padrão que eu tinha com ela antes do outro nascer. Então, é preciso dar tempo. Meu filho gosta de jogar videogame, eu não gosto. Se vira, aprende. Eu não estou perguntando se você gosta. Eu não faço o que eu gosto. Eu faço com o meu filho aquilo que ele gosta. Eu faço com o meu filho aquilo que ele gosta. Tempo. Se eu tiver 2, se eu tiver 3,
eu preciso ter um tempo separado com cada um. Ai, não dou conta, eu trabalho demais, meu tempo. Eu concordo, é difícil, mas dá-se um jeito. Não precisa ser, um tempão, eu vou ficar 2 horas com cada um. Você não vai ter isso. Mas programe. Bom, esta semana eu vou dar tempo para o João. E vou dar um tempo só com ele. Isso é mãe e pai. Eu vou dar um tempo só com ele, com o João. A semana que vem, quando eles são menores, é mais fácil. Você está dentro de casa ali. Não priorize a sua casa. Priorize seu filho. É bebê. Mas eu tenho que lavar roupa. Tá bom. Mas priorize o seu filho. 15, 20 minutos que você sentar com ele ali, brincar com ele, não vai fazer diferença. Priorize. Eu estou vendo a poeira daqui, deixa a poeira ali, não tem problema. Ele nem vai lembrar se tinha poeira. Quem vai saber é você e seu marido, o resto do mundo não interessa. Vão crescendo, tem que brincar. Então, essa semana eu vou sair com o João. E a semana que vem? Com a Maria. Aí eu tenho 3, então eu vou cada semana com um, na quarta semana começo com o primeiro, e assim eu vou. Tem que fazer isso. E vou fazer aquilo que ele gosta de fazer. A Maria gosta de ir no shopping, então eu vou no shopping. O João gosta de futebol. Eu não sei jogar futebol, mas eu vou chutar a bola com ele. Eu brincava de soldado e polícia e ladrão com o Eliseu, com o dedo assim, ó. Escondia atrás do muro, não lembro se eu era o ladrão ou se ele era, mas escondia atrás assim e ficava lá. Aí fingia que ele tinha me acertado e me jogava no chão. Pergunta, eu gostava de jogar de polícia? Não gostava, gente, honestamente, não. Mas eu gostava de estar com ele. Então, ver ele rindo, ver ele brincando, era a minha alegria, ainda que eu não gostasse daquilo. Então, gente, você está com o seu filho, você precisa fazer o que ele gosta. Odeio shopping, eu estou falando para o pai, mas a minha filha adora. Te perguntei se você gosta de shopping? Não. Estou perguntando se sua filha gosta. Então, vá com ela. Tá? Eu lembro do Eliseu, do Ovídio, né? Ele falava, eu vou pegar a Carolina, às vezes ela tinha aula de alguma coisa, eu vou pegar ela lá e a gente vai passar e tomar um lanche juntos, só nós 2. E era isso, ele fazia isso com ele, com ela e com ele. Por quê? Enquanto você está com seu filho ali, tomando um lanche, ou brincando, ou isso, é o momento onde você vai demonstrar de maneira prática o seu amor por ele. Como? Você vai olhar para o olho dele, conversar olhando ali. E o que esse olhar vai falar? Eu te amo. Isso é atitude. Eu te amo. É o olhar, eu te amo. Você vai disciplinar seu filho. Você precisa discipliná-lo olhando com raiva? Não. Você pode discipliná-lo olhando com amor. Te amo. Vou te bater. Porque, por causa disso, porque eu te amo. Que eu vou falar, já falei um pouco, mas eu vou reforçar da próxima vez. Eu te amo, mas eu não preciso olhar para ele com o quê? Com raiva, com ódio, com ira. Não. Como eu falei, a ira tem que ficar onde? No quarto. Ou no carro, ou vai correr no quarteirão e vai fazer alguma coisa, mas... Isso. Então, dedicar tempo. Contato físico. A outra coisa, onde existe o contato individual e existe o contato familiar. Então, eu saio com um, dou um tempo para um, dou um tempo para outro, mas nós, família, também saímos juntos.
Então, nós temos que ter o tempo familiar. Ou, às vezes, eu saio com os dois, o meu marido sai com os dois, não tem problema também, né? Assim, mas é importante que o filho, você dê um tempo individual. Por quê? Quando você está na presença de Deus, que Deus venha ao seu encontro, como é que você se sente? Filho único. Nossa, Deus me ama. O mundo aqui, está todo mundo aqui no culto. Talvez Deus esteja encontrando com todo mundo. Mas a gente se sente único, especial. E aquele filho, ele é único e ele é especial. Não vai ter outro igual. Posso ter 10 filhos, cada um vai ser único e especial. Então, nesse momento que eu estou sozinho, porque, lógico, como eu não sou Deus, não tem como eu transmitir isso de outra maneira, a não ser dando um tempo especial e único para aquele filho. Amém, gente? Tá, vou falar mais 5 minutos, né, bem, vou encerrar. Contato físico é muito importante. O que acontece? No geral, porque eu sei de mães e pais que mesmo quando o bebê é bebê, não tem colo. Aí já é terrível, né? Terrível. Mães que dão uma mamadeira e põem uma fralda, né, para segurar a mamadeira assim, para não ter nem que pegar a criança no colo. A gente sabe, tem histórias assim, gente. Então, o afeto, o toque, ele demonstra amor. É uma das maneiras de demonstrar amor, afetividade. Então, contato físico, gente, nunca é demais, nunca passa. Essa história, o menino vai ficar manhoso se ficar pegando demais no colo. Conversa mole. O que vai deixar a criança manhosa é a falta de limite, que aí é outra coisa. Mas contato físico não deixa ninguém manhoso. Excesso de amor, de afetividade, não existe excesso de afetividade. Existe falta de limite, é outra coisa, mas excesso de afetividade, não. Então, você pode abraçar e beijar seus filhos em todas as idades. Todas. Meu filho, com 30 anos, chega lá em casa, oi, mãe, né? Oi, meu filho, tudo bem? Pronto. Não precisa, lógico, ele está com 30 anos, já é um homem casado, mas também, qual que é o problema se uma hora ele deitar no meu colo e eu fizer um cafuné? Nenhuma. Então, gente, a afetividade. Aí eu fico pensando assim, eu queria que meu marido fosse mais carinhoso, mais afetivo, né? Assim, contato físico. Quem é que forma os homens? Os pais. Quem é que vai formar aquele homem? Somos nós. Eu quero que meu filho seja um marido carinhoso, afetuoso. Quem vai ensiná-lo? Nós. Como? Eu ensino fazendo. Se eu quero que ele dê carinho, eu vou dar carinho. Ele vai dar. Não tem jeito, é consequência. Nossa, aquela mulher minha é muito boa, mas ela é dura que nem assim, né? Por quê? Porque não recebeu. Não recebeu. Então, e gente, eu vou falar uma coisa muito séria. Afeto, se não for dado na época certa, depois dói. Depois dói. Fala, dói. Dói aqui dentro, ó, dói. Você chega na pessoa assim, ela sente dor interna, dor emocional. Não dá conta. Ou se ela, então, tiver que estender a mão, é como se fosse... É algo assim, quase que exige
um esforço. Vai conseguir? Vai. Mas para que ter que sofrer isso? Aí você vai me dizer, meus pais não eram afetivos fisicamente. Então é difícil? É. Então, comece a aprender. Não repita a história. Talvez você não vai ser a pessoa mais afetiva, mas eu posso ir um pouquinho a mais do que eu recebi. Eu posso dar um pouco mais do que aquilo que eu recebi. Porque isso vai ajudar os meus filhos. Qual que é a idade? Ah, tá. 11 anos. Ela começou a chorar, a professora ficou super mal. Desculpa. Teve um debate na classe do meu filho, né? E a professora dela, esquerdista, só que ela começou a falar. E tinha algumas crianças que os pais falaram do Bolsonaro, né? E começou a ter um embate com a professora. Aí a professora falou, não quero estar induzindo vocês. As crianças falaram, mas a senhora está induzindo a gente. Aí a professora começou a chorar. Aí foi um negócio sério. Aí acabou, ela chorou, tal, acabou a aula. Aí o Pedrinho reuniu as crianças e falou assim, vamos fazer o seguinte, a professora foi embora muito triste, amanhã a gente vai fazer uma festa. Combinaram entre eles, cada um traz um negócio, a gente chega antes. Chegaram meia hora mais cedo, fizeram uma festa, esconderam. Quando a professora entrou na sala, eles começaram a aplaudir ela. Falou que essa professora chorava tanto. Então, isso que é? Que a gente ensina, né? Tem que amar. Então, é sério, gente, esse negócio. Eu fiquei surpresa. Porque as mães, ninguém ficou sabendo. A gente ficou sabendo depois, numa reunião. Então, assim, eu fiquei surpresa. Então, é um bolo, é festa, né? Um levou um bolo, outro levou um refrigerante. Mas a gente vai fazer um negócio para a professora porque ela está triste. E ele não me falou para que era. Eu fiquei sabendo depois que eles fizeram. Ele só me contou depois do enrolar da história. Quer dizer, ou o amor dessas crianças de ver mesmo de uma professora. Então, isso é o que é? É o amor, né? Enxergar é difícil isso. É na igreja e é em casa, né? Aqui nós estamos mais voltados para casa. Então, esse afeto físico, ele tem que acontecer sempre. Não importa a idade. Porque o que acontece? A criança vai bem. Quando ela entra nos 8, 9, 10 anos, que ela começa a ficar mais rebelde, é que eu falei uma vez para pré-adolescente, eu estou misturando aqui o que eu já falei. Mas ela começa a ficar, entre aspas, mais rebelde. A tendência é que os pais se afastem por aquilo que eu falei. Não está fazendo o que eu quero, então está me confrontando, está isso. E aí, então, eu não consigo mais ter o mesmo contato físico. Vou perdendo isso. Isso não pode ser perdido. É lógico que, gente, você não vai pegar um menino de 11 anos e abraçar ele na frente dos colegas, na frente da escola. É evidente que não. Ele vai morrer de vergonha. Mas há coisa que a gente pode fazer dentro de casa, que não precisa fazer na rua, né? Mas qualquer coisa, tchau, meu filho, Deus te abençoe. Isso aqui, gente, isso aqui parece tão bobo e é tão importante. É um contato físico, simples, tá? Eu vou... Já vi vários pais, né? Confundindo falta de disciplina com falta de afetividade. A criança está com falta de afetividade, não é falta de disciplina. Porque a falta de afetividade e carinho vai gerar um comportamento negativo. Meu filho precisa levar peia. Não precisa de ser abraçado. Abraça, você vai ver o comportamento mudar. Sim, é porque eu ia falar um pouco sobre isso quando entrar na questão da disciplina, né? Mas é isso aí. Às vezes não é que ele é rebelde.
Porque o adolescente, o pré-adolescente, ele tem que ter uma dose de rebeldia, tá? De rebeldia, não é essa rebeldia destrutiva, seria de questionamentos. De busca de questionar e de falar que não concorda, o porquê, e para quê, e por que não, e por que sim. Isso precisa acontecer, mas isso, né, eu tenho que encerrar. Mas, gente, contato físico, tempo de qualidade, um olhar carinhoso constantemente, palavras, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não canse, tá? Você é importantíssimo para mim, você é precioso, e palavras afetivas, tá? Mas eu não encerrei isso, tá? Mas talvez da próxima vez eu encerro, quero falar mais alguma coisinha e depois vou falar de disciplina de novo. Eu já falei um pouco, mas eu quero voltar. Amém, gente? Muito bom. Deixa eu dar uma tarefinha para vocês. Cadê a Maria Flávia e Luiz? Cobrar de vocês, pegar depois quem vem, viu, Luiz? Qual o tempo que você vai tirar para o seu filho ou para sua filha? Isso é independente, pessoal, tá? Independente do cônjuge, tamanho do pai. Você vai tirar um tempo, te dou 8 dias para você fazer isso. Até na próxima quinta, viu, Luiz? Nós vamos perguntar, pegar o nome de cada um, perguntar no WhatsApp, telefonar. Você cumpriu sua tarefa? É tarefa. Ou é jogar um jogo com eles, um quebra-cabeça, um jogo que for, passear no cinema, tomar um sorvete, individualmente. Amém? Quem topa, não topar, vai ser assim mesmo. Pode ser com bebê também, igual o Reinaldo e a Suzana ainda está com a bebezinha, não tem problema, né? Vamos ficar de pé, vamos orar para Deus guardar isso no nosso coração, poder ser prático, irmãos. Isso tem que ser, amanhã tem que funcionar. Ser prático. Se você esqueceu, bispo, esqueci. O que foi falado? Ela passa para os seus pontos das mensagens para você fixar. Isso é prático, isso funciona. Funciona outro dia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado que essas palavras, Senhor, de como amar nossos filhos, de como expressar esse amor, meu Deus, Pai, possam ser vivas no dia a dia, hoje já, mudando, enfatizando, fortalecendo esses princípios do nosso coração na relação com essas pessoas que o Senhor nos deu para formá-las, Pai. Deus, para que sejam bênçãos numa sociedade tão perdida, também sejam luz onde eles estão, desde a tenridade. Deus, desde a tenridade, Pai, sejam luz aonde eles estão, ou escola, ou vizinhos, Deus, abençoados, Pai, na família, no nome do Senhor Jesus. Amém.